Olá, seja bem-vindo a mais um episódio ou mais uma sessão deste canal de Mente e Corpo. Aqui onde poderá encontrar o equilíbrio, a paz e a sabedoria na sua vida. E é impossível falar de equilíbrio, paz e sabedoria se não passarmos pelo menos por alguns filósofos, alguns exemplos que passaram na Terra. Um deles, Buda. Buda que originou a corrente filosófica ou religiosa, para outros, chamado budismo, e é sobre ele que eu quero aqui falar e refletir um pouco consigo. Para quem não conhece a história de Buda, existem documentários, filmes muito bons, inclusive, que eu sugiro que veja. Mas, muito resumidamente, Siddhartha Gautama, que é o nome de Buda antes de se tornar Buda, era um príncipe que vivia numa redoma. Basicamente, ele era um príncipe no seu reino. O pai isolou de tudo. O pai fez com que ele entendesse que a vida era só, era tudo muito bom. Não havia morte, maldade, não havia roubos, não havia nada. Era tudo muito lindo, belo e amarelo, como se costuma dizer. E constatou que ao final ele foi crescendo, naturalmente, não podia prendê-lo sempre. Um dia ele saiu do castelo e verificou que havia mais coisas para além daquilo que ele vivia e ficou muito intrigado. De tal forma, intrigado, quando viu um velho, quando viu um morto, viu um mendigo e viu, pela primeira vez também viu doenças que o pai não conseguiu esconder. E ele decidiu que eu quero descobrir mais sobre isto. E eu vou renunciar ao reino. E renunciou. De tal forma que renunciou, fugiu, cortou o cabelo, tirou a roupa dele, vestiu outra roupa e quis ir estudar com mestres. Na altura, os yogis eram os senhores, os mais sábios, e ele queria seguir para conhecer realmente a origem disto. O porquê que havia estas coisas tão más na Terra. E assim foi. E verificou, teve 6 anos a fazer meditação, a fazer sacrifícios, a jejuar, e verificou que ao final de 6 anos ele tirou 3 conclusões. Tirou com certeza muitas conclusões, mas as que são reveladas são as seguintes. Ele verificou que os sacrifícios não extinguem os desejos. Ele não deixava de desejar só por causa do sacrifício. Também verificou que ao final de 6 anos com os mestres, que o conhecimento não se obtém com um corpo enfraquecido. Por muito que ele jejuasse, ele nunca conseguiria ter mais conhecimento. Até ficava pior, não conseguia se concentrar. E também verificou que quando se sofre, a mente fica perturbada. Portanto, o sofrimento perturba a mente. O que é que aconteceu? Ele desistiu de estar com os mestres e quis ele ir pelo seu próprio pé e fazer o seu próprio caminho. E ao fazer o seu próprio caminho, ele atinge a iluminação, chamada o Eureka, a abertura de consciência aos 35 anos. E, a partir daí, prometeu que iria falar sobre a sua experiência a todas as raças, homens e mulheres, independentemente da casta, independentemente da origem das pessoas. E assim foi. Ele não escreveu nada, quem escreveu tudo sobre ele e sobre os seus ensinamentos foram os seus discípulos. E é sobre alguns desses ensinamentos que eu aqui quero refletir. E um deles é que tudo o que somos é o resultado daquilo que pensamos. Tudo o que somos é o resultado daquilo que pensamos. Ora, se eu penso e se eu sou aquilo que penso, então, se eu quiser mudar quem eu sou, eu só tenho que mudar aquilo que eu penso. Simples. E está feito um milagre, não é? Portanto, se eu conseguir mudar aquilo que eu penso, eu consigo mudar quem eu sou. Portanto, se quiser ser uma pessoa diferente daquilo que é hoje, então basta mudar aquilo que pensa. Simples, não é? Simplicíssimo, mas não de todo fácil. E por isso é que existe a meditação, existem uma série de estratégias, ferramentas e métodos para isto acontecer. Mas, obviamente que isto é tudo muito... poderá soar muito supérfluo. Se eu pensar de uma forma, eu torno-me naquilo que eu penso. Então, se quer dizer, se eu quiser mudar aquilo que eu sou, basta mudar aquilo que eu penso. Talvez. Mas, onde eu quero chegar é um ponto aqui muito fundamental.
O ser humano, de acordo com Buda, acaba sempre por sofrer, por muitas razões. E uma das 4 que eu encontrei, e que são aqueles que ele mais pregava nos seus sermões, eram as seguintes. O homem acaba sempre por sofrer por aquilo que pensa. Por aquilo que pensa sobre 4 temas. E veja se algum destes temas conhece alguém que sofra desta forma, ou até mesmo, ou seja, eu de certeza num destes acabo sempre por sofrer. E dependendo da idade, também diz muito. Ora, chegando a uma certa idade, maturidade, começamos a pensar em certas coisas. Então, destas quatro, digamos, áreas, o ser humano acaba sempre por sofrer, por pensar na doença. Chegam a certa vida, a doença, aquela doença terminal que nos leva, não é a doença em si, mas é o pensamento sobre a doença. Alguém, eu, você que está aí desse lado, ou alguém que conheça, acabamos sempre por sofrer pelo pensamento da doença. E isto vai-me fazer mal, eu estou-me a sentir mal. E acabamos sempre por sofrer pela doença. Outro tipo de sofrimento é a pobreza. E aqui Buda se falava da pobreza como sendo escassez. Não pobreza de dinheiro, mas também, e hoje em dia, nesta cultura que vivemos do capitalismo, do consumismo, acabamos sempre por sofrer por coisas que não temos. Nomeadamente dinheiro, abundância. Mas ele aqui falava em escassez, pobreza de escassez. Portanto, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de amor, atenção, carinho, abraço, sorriso. Nós, hoje em dia, queixamos bastante. E com a transparência das redes sociais, com a tecnologia e que nós estamos atentos e temos informação quase de imediato de todo lado do mundo, vemos a quantidade de pobreza, de escassez, de deficiência, de insuficiência que existe no mundo a vários níveis. Não só dinheiro, mas a todos os níveis. Então, o homem, a mulher, acaba sempre por sofrer de pobreza também. Os outros dois sofrimentos que o Buda fala é sofrer por velhice. O tempo vai passando, acabamos por perceber que realmente este corpo não dura para sempre e acabamos por sofrer e ali, quando chegamos, muitas pessoas chegam à idade da reforma, depois de reformarem não têm nada a fazer e nós sabemos que quando não existe um plano, as pessoas acabam por ficar, principalmente quem trabalhou muito e trabalhou muitos anos, desde tenra idade, que chega ali a uma altura em que sente, quando lhe tiram o trabalho, as pessoas parece que morrem, não é? Isso tem a ver com o medo da velhice, o pensamento na velhice. E por fim, existe também o pensamento da morte. Naturalmente que à medida que a vida vai avançando, eu vejo isto por experiência, que ninguém se preocupa com isto. Talvez quando somos mais novos nos preocupamos com alguma pobreza, com alguma escassez, e o pensamento é o que é que me falta, o que é que eu não tenho, as coisas que eu não tenho, então tento fazer por ter, mas à medida que vamos avançando na vida, o nosso pensamento muda também e vou-me deixar de preocupar. Talvez a pobreza esteja sempre a acompanhar-me desde tenra idade, mas chegando aos 60, 70, 80, 90 anos, acabamos por nos aposentar, reformar, começamos a ter, devido ao nosso estilo de vida, muda também algum tipo de deficiências no sistema imunitário, o que nos faz doentes, começamos a pensar na doença. A doença traz pensamentos também de velhice, afinal estou a ficar velho, isto é da idade, e eu ouço muito isto enquanto dou as minhas aulas, isto já há uns anos, já não há nada a fazer, e então quase que estas três vêm, a doença, a velhice e a morte, vêm quase todas em conjunto. E, por final, quando estamos lá bem perto, porque sabemos que a esperança média de vida anda nos 80, 90, já se pensa ou já se diz que vai aumentar, mas e chegando ali àquela idade, parece que o pensamento fica mais acentuado, mais intenso nesta dificuldade de lidar com a morte. Portanto, isto tudo para refletir, não é? Para refletir porque
se realmente nós sofremos por aquilo que pensamos, então temos que pensar o que é que estamos a pensar. Temos que perguntar, nós somos os únicos seres humanos que somos capazes de pensar e saber o que estamos a pensar. Nenhum outro animal consegue fazer isto. E esta consciência abre-nos portas para fazer perguntas mais inteligentes. E é nesta reflexão que eu quero que tente pensar porque é que isto me está a acontecer. O que tipo de pensamento é que eu estou a ter que me está a tirar a paz, que me está a tirar o equilíbrio que eu quero, que me está a tirar a sabedoria. E por isso eu disse logo no início deste vídeo que nós, para termos a sabedoria que procuramos, não basta ler muito, temos que refletir. E é impossível ganhar sabedoria, ganhar paz, ganhar equilíbrio, se não estudarmos, pelo menos, lermos um livro que seja o mais básico do budismo, que seja Confúcio, que seja Platão, que seja Sócrates. Os antigos já falavam destas coisas, mas nós andamos tão distraídos que não queremos saber. Queremos as coisas para ontem. Sofremos muito de querer ter, dar o melhor para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais. Enfim, andamos muito preocupados em tarefas, muitas tarefas, e não assentamos um pouco. Eu acho que aqui é importante, porque o nosso estilo de vida dá-nos um tipo de pensamento muito característico. E se nós não nos acalmarmos e não vermos ou observarmos que tipo de pensamento temos, acabamos sempre por sofrer exatamente por aquele tipo de pensamento. Isto daria muita conversa. E eu tenho aqui muito mais conteúdo que quero partilhar, mas quero dar aos poucos. Quero que para já pense nisto e veja de que forma é que a forma de pensar que o tem trazido até aqui, ou que a tem trazido até aqui, como é que se tem manifestado na sua vida? Como é que se tem manifestado nas suas tarefas, nas suas decisões, no seu comportamento? Por fim, Buda diz: a mente é como uma nascente que surge no alto da montanha, que procura sempre os caminhos mais fáceis para fazer fluir as suas águas. A mente é uma interna insatisfeita, insaciável e está sempre irrequieta, com pensamentos tormentosos de ambições, medos, apegos, gerando todo o tipo de sofrimento. Portanto, aqui poderemos dizer que o sofrimento é então uma opção. Então, se é uma opção, por que é que optamos por sofrer? Fica então a reflexão. Obrigado por estar desse lado. Até uma próxima sessão. Um bem-aja e até breve.